todos e sejam bem-vindos a mais um vídeo do Poder do Cosmos. Antes de mais, eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que a semana passada, apesar do vídeo ter saído a umas horas um pouco estranhas, portanto o vídeo saiu às 2h30 da manhã de Portugal continental e saiu em formato de estreia, portanto as pessoas podiam estar a ver a estreia do vídeo em direto e estar a conversar, e eu na altura pensei que talvez tivesse uma ou duas pessoas do Brasil presentes, porque para o Brasil ainda era relativamente cedo, portanto para o Brasil ainda eram 11 e tal em algumas zonas do país, e realmente eu pensei que fossem aparecer menos pessoas, mas o que é certo é que não, apareceram basicamente as mesmas pessoas, aquelas que mais falam. Portanto, achei fantástico porque apareceu a Anabela na mesma, a Liz apareceu na mesma também, um pouco mais tarde até. A Liz acho que apareceu, já eram praticamente 3 da manhã quando ela apareceu, e mesmo assim apareceu. A Beatriz também, a Bia, que esteve desde o início e tinha uma entrevista no dia seguinte, portanto precisava de dormir. A Amanda, apareceu também o João, que já não era a primeira vez que aparecia, o Bruno, que até ia iniciar um trabalho novo na semana seguinte. Portanto, foi muito engraçado ver que, apesar do vídeo, em vez de ter saído às 10h30, ter saído às 2h30, portanto, de madrugada praticamente, e as pessoas estiveram presentes. E, portanto, isso mostra até que ponto há um grupo que se está a formar aqui nas pessoas que assistem à estreia, e eu acho isso é fantástico, porque assim acaba por ser um sítio em que as pessoas se vão conhecendo, mesmo que seja de forma virtual, e vão-se formando ali alguns laços também. E eu acho que é importante também as pessoas sentirem que não estão sozinhas, que há outras pessoas que têm os mesmos interesses, que pensam da mesma maneira, e é importante porque muitas vezes há alguém que fala sobre um determinado assunto, que desabafa, e depois temos o resto do grupo que está a assistir à estreia, a dar apoio, a dar a opinião também, e simplesmente a mostrar que estão presentes e que se a pessoa precisa desabafar, que pode desabafar. E portanto só por isso eu estou imensamente grata, porque isto significa que este trabalho que eu estou a fazer aqui vai para além de simplesmente estar a fazer vídeos a falar em signos e em previsões. Este trabalho que eu estou a fazer aqui vai também ao ponto de estar a formar um grupo, e estar-se a formar um grupo de apoio, e de fazer com que as pessoas não se sintam sozinhas, sintam-se mais acompanhadas, e eu acho essa parte do que está a acontecer com os meus vídeos maravilhosa, acho muito bonita, e acho que é muito importante hoje em dia nós conseguirmos ter aquela sensação de eu não estou sozinho, eu não estou a passar por isto sozinho, eu estou acompanhado, e há outras pessoas iguais a mim, com os mesmos interesses, a passarem pelas mesmas situações, ou pelo menos a compreenderem a minha situação, e isso é algo de maravilhoso. Por outro lado, também não posso deixar passar em branco o facto de termos tido uma semana trágica, a semana passada, e eu não vou poder falar sobre esses assuntos como eu gostaria e dar a minha opinião como eu gostaria, porque o YouTube não permite, é tão simples quanto isso. Portanto, o YouTube, quando existe uma tragédia, quando acontece algo complicado e trágico, tenta apanhar os vídeos que falam diretamente sobre isso e manda os vídeos abaixo, ou tenta fazer com que os vídeos fiquem mais restringidos e sejam mais difíceis de ser acedidos. Mas de qualquer das formas, apesar de eu não poder dar a minha opinião e dizer tudo o que eu quero, eu gostaria de dizer ao Brasil que aquilo que aconteceu naquela escola não está esquecida, e que as nossas orações, as minhas e tenho a certeza das outras pessoas que neste momento estão envolvidas com o Poder do Cosmos, também têm as direções, as suas orações dirigidas para aquilo que aconteceu naquela escola, naquele dia. E temos também, sem dúvida, umas orações, uma preocupação e uma tristeza imensa com aquilo que aconteceu na Nova Zelândia.
mas não vamos falar sobre isso aqui. Não devemos dar protagonismo à pessoa que fez o ataque e nós também não devemos fazer com que essas pessoas pensem que vão ficar faladas ou que vão ficar conhecidas quando cometem este tipo de atrocidade. Portanto, acho que devemos tentar focar-nos nas vítimas, focar-nos em heróis que houve naquele dia, porque houve um senhor que conseguiu impedir que a outra pessoa fizesse ainda mais vítimas, colocou-se à frente dele, conseguiu dominar e fazer com que ele fugisse. E não posso entrar em mais pormenores porque senão o YouTube não fica muito contente comigo, mas só para dizer que apesar de eu não poder falar diretamente sobre essas duas situações da forma como eu gostaria, nenhuma das vítimas está esquecida e as nossas orações vão sem dúvida para o bem-estar das vítimas, para que elas sejam bem recebidas para onde estão a ir na próxima etapa e também para as famílias das vítimas que estão em sofrimento. Nós temos muitos irmãos brasileiros a assistir e eu sei que existem outros problemas no Brasil, mas este é dos mais tristes que podem acontecer porque envolve menores de idade, envolvem crianças e adolescentes que estavam simplesmente na escola para ter um dia de aulas e para estudar e depois acontece uma coisa destas e mesmo quem não foi vítima fisicamente será vítima sem dúvida emocionalmente depois de passar por aquela aflição que todos nós tivemos a oportunidade de ver. Agora, falando de coisas um pouco diferentes, eu volto a agradecer pelos likes que têm sido feitos nos vídeos, pelas partilhas que também têm sido feitas dos vídeos, pelos vossos comentários, pelas vossas sugestões. Explicar que na quinta-feira não houve vídeo porque eu não tive condições de saúde para que houvesse vídeo, infelizmente. Se a minha saúde está a 100% neste momento, não, mas eu este fim de semana tentei trabalhar de forma normal e consegui fazê-lo e portanto eu acredito que agora as coisas vão lentamente voltar ao normal e já tenho gravações marcadas para esta semana, portanto as pessoas vão voltar a ter vídeos outra vez, os vídeos vão voltar a aparecer. E hoje era isto que eu tinha para vos dizer. Também gostaria de vos dizer que relativamente às promoções, como ninguém teve culpa de eu ter adoecido durante 2 semanas, aparentemente há uma estirpe de um vírus da gripe muito agressiva e que está a fazer com que as pessoas adoeçam 2, 3 semanas de seguida. Felizmente no meu caso foram 2 semanas, portanto eu já estou muito melhor, já estou capaz de tentar voltar a um ritmo normal no meio de tudo isto, mas como ninguém tem culpa, as promoções vão se estender e, portanto, tudo o que estava programado como sendo promoção de março vai estender para o mês de abril também. E porquê? Porque eu ainda não consegui fazer nada das promoções, portanto, hoje é dia 18, eu estou doente faz hoje precisamente 2 semanas e, portanto, como devem de imaginar, eu não tive possibilidade de fazer nada. Portanto, não houve consultas de nenhum tipo. Não houve as consultas normais, não houve consultas na Wengor, não houve consultas de pessoas que já tinham as consultas programadas e marcadas, não aconteceram e eu tenciono agora esta semana começar a apanhar em tudo aquilo que está atrasado e avançar. Portanto, como eu tive esta introdução toda muito grande agora, não vou falar sobre aquilo que nós temos disponível, temos à venda, vou guardar isso para os próximos vídeos. Vou só recordar uma situação que é: se nos estão a ver em estreia, se estão a assistir a este vídeo na estreia, não podem andar com o vídeo para a frente, mas podem andar com o vídeo para trás. E, portanto, se quiserem ver alguma coisa desde o início ou se o vosso signo já passou, é simplesmente andar com o vídeo para trás que poderão encontrá-lo. Para as outras pessoas que não estão a ver em estreia e que não querem ouvir esta introdução toda, nem ouvir os outros signos,
signos, eu volto a lembrar que na descrição do vídeo, e isto é para quem estiver a ver no YouTube, se estiverem a ver através do Facebook não vão conseguir ver isto, mas se estiverem a ver no YouTube mesmo, vocês na descrição têm cada signo e têm o tempo à frente em que cada signo vai aparecer. Basta clicarem em cima do tempo que lá aparece e o vídeo salta imediatamente para o signo que vocês pretendem ver e, portanto, não precisam de estar a ver o vídeo inteiro ou de estar à procura de onde é que está o signo. E, portanto, é desta forma e dizendo tudo isto que vamos então começar com aquilo que todos nós estamos a querer ver hoje. Hoje o vídeo também não vai sair a horas normais, não vai sair às 10h30. Estamos a apontar entre as 11 e a meia-noite, dependendo do tempo de edição e do tempo de upload que o YouTube vai fazer. Mas esperemos que aconteça muito mais cedo do que foi a semana passada. E pronto, sem mais demoras, vamos então ver, finalmente, o que é que o tarot e o que é que os anjos têm a dizer para cada um dos signos do zodíaco para esta semana. E começamos com Carneiro, como sempre. Carneiros, vocês esta semana estão com uma carta interessante, uma carta que mostra que vocês estão muito mais fixos na parte financeira esta semana do que aquilo que é habitual, vindo das outras cartas. Isso não quer dizer que vocês não se preocupem nunca com o financeiro, mas significa que esta semana essa preocupação se está a notar ainda mais e eu acho que é até de uma forma positiva. Portanto, a nível de carta de tarot, vocês têm The King of Pentacles ou o Rei dos Pentáculos. Eu vou só afastar o fio do microfone para me poder aproximar aqui. Portanto, como podem ver, nós temos aqui o Rei dos Pentáculos. Eu ainda estou a tremer, eu já vos avisei que não estou 100% bem. Portanto, tenho que segurar com duas mãos, como foi a semana passada. Se vocês repararem aqui bem, o Rei dos Pentáculos, ele aparece aqui com um bastão, aparece aqui com este pentáculo enorme que parece quase como se fosse um escudo e depois tem estes cachos de uvas aqui à volta dele e tem aqui também estas folhas na coroa que ele está a usar na cabeça. E tal como eu já vos expliquei, todo o tarot se interpreta com base na simbologia e com base naquilo que a carta nos apresenta. E volto a recordar algo que eu digo todas as semanas. Quando nós estamos a fazer uma consulta individual para uma pessoa em particular, o sexo da carta que aparece é importante. Ou seja, se isto fosse numa consulta particular, interessava ser um rei e não ser uma rainha, por exemplo. Agora, quando estamos a fazer uma leitura no geral para um signo, em que estamos a abranger muito mais pessoas, aqui não interessa tanto se é um homem, se é uma mulher, interessa isso sim, as características que este homem tem para nos dar. E, portanto, aproximando aqui o Rei de Pentáculos para vocês verem, aquilo que vocês podem ver é que é o quê? É que é uma pessoa mais madura e como vocês podem ver aqui através deste escudo e através até das uvas que são simbólicas disso, nós podemos ver que para além de ser uma pessoa mais madura, é alguém também que consegue ter algum sucesso e consegue cumprir e atingir alguns objetivos que pretende a nível financeiro e que também consegue ter uma habilidade e uma segurança muito importante a nível do tipo de julgamentos e o nível de decisões que toma na parte financeira. Resumindo, o que é que isto quer dizer? Quer dizer, carneiros, esta semana todas as vossas decisões relativamente à vossa vida financeira são decisões que vocês têm toda a capacidade de conseguir fazer e de conseguirem obter o maior sucesso. Por exemplo, imaginem, se vocês estão na dúvida se devem ou não comprar algo, esta é uma semana em que vocês podem confiar no vosso conhecimento, podem confiar na vossa intuição para realizar essa compra. E podemos estar a falar de um objeto, podemos estar a falar de uma casa, podemos estar a falar de um carro, podemos estar a falar de um investimento que vocês possam fazer relativamente a ações na bolsa, por exemplo, ou algum tipo de investimento no banco,
com dinheiro, ou seja, tudo aquilo que tem a ver com investimento financeiro, tudo aquilo que tem a ver com decisões financeiras, estão privilegiadas esta semana. Isto não quer dizer que vocês vão receber dinheiro, não quer dizer que vocês vão, por exemplo, receber um aumento ou que vão receber uma prenda. Não. Isto quer simplesmente dizer que qualquer decisão que vocês tenham que tomar, que tenha a ver com a parte financeira, vocês irão ter essa decisão favorecida pela vossa maturidade, pelo vosso conhecimento e pela vossa habilidade e intuição de conseguirem entender se realmente é ou não é um bom negócio para vocês e se vocês vão realmente conseguir avançar e andar em frente. Portanto, eu acho isto extremamente positivo, porque nós sabemos que muitos carneiros que estão no nosso grupo têm passado por dificuldades a este nível e é uma boa semana para, se tiverem essa oportunidade de tomar uma decisão, saberem que as decisões estão favorecidas para vocês esta semana. Decisões a nível financeiro. Qual é que é a mensagem dos anjos para vocês? Isto é uma mensagem que eu acho que muitos carneiros precisam, que é esta imagem. Temos esta imagem desta menina que acaba por ser uma menina fada, não é? Porque tem aqui umas asas também atrás e que fala sobre o quê? Fala sobre vocês esta semana deverem ampliar o vosso pensamento positivo. Portanto, eu vou aqui aproximar a carta, vou ter que segurar com as duas mãos, porque senão me enquadrar. Está enquadrado assim. Assim conseguem ver. Portanto, vocês devem esta semana ampliar o vosso pensamento positivo, ampliar as vossas emoções positivas. Porquê? Porque, carneiros, vocês esta semana têm uma energia enorme que está a fluir dentro de vocês e, portanto, devem ser positivos, devem tentar estar felizes e como é que eu hei de explicar isto? O tentar estar feliz é, por exemplo, eu sei que vocês podem estar a ter imensos problemas na vossa vida neste momento, como, por exemplo, estar à procura de um emprego e não conseguem, ter um problema em casa, ter um problema de saúde, um problema a nível de relacionamento. Quando nós falamos em vocês devem tentar estar felizes, é estarem gratos por aquilo que vocês têm e tentar, apesar das dificuldades, tentar ver qual é a parte positiva no meio de tudo isso e tentar ter um sentimento de felicidade pela parte positiva. Por exemplo, imaginem, podem não ter emprego, mas estarem saudáveis. Podem não estar saudáveis, mas ter uma família que vos apoia. Podem não ter uma família que vos apoia, mas podem ter bons amigos. Podem não ter bons amigos, mas podem ter saúde. É nesse sentido que eu estou aqui a dizer que devem tentar ser felizes, ou seja, independentemente das coisas más que possam estar a acontecer na vossa vida, não se foquem nisso, foquem-se naquilo que vocês têm de bom e naquilo que vos pode dar algum tipo de sensação de felicidade. Todos nós temos que ter qualquer coisa que seja boa. Mesmo que o mundo inteiro esteja a ruir, deve haver pelo menos algo na nossa vida que podemos estar gratos por ter ou por estar a acontecer de determinada forma. E, portanto, é nesse sentido que eu estou aqui a dizer que vocês devem tentar ser positivos, devem tentar sentir-se felizes e devem também tentar enviar essa felicidade para dentro do vosso coração e depois do vosso coração para fora. Para quê? Para poder ajudar as outras pessoas que vos rodeiam, que estão à vossa volta e que também elas precisam de ajuda e precisam de sentir essa positividade. Ou seja, quando vocês começarem a ajustar a vossa motivação e as vossas atitudes, esta energia enorme que vocês estão a ter esta semana a passar por dentro de vocês, vai acabar por afetar os vossos desejos e as vossas crenças. E o que é que isso vai fazer? Se vocês começam a ter um pensamento positivo, uma emoção positiva e uma atitude positiva, o que vai acontecer é que vocês vão ter a possibilidade de mudar algumas coisas na vossa vida e vai ser quase como se a sorte entrasse aqui, como se vocês fossem de repente ter uma influência positiva sobre todas as áreas da vossa vida, todos os eventos da vossa vida. Portanto, aquilo que os anjos estão a querer dizer esta semana é o quê?
Com cada situação que acaba na vossa vida, vem um novo começo. E, portanto, vocês devem confiar de que a energia positiva que vocês vão conseguir irradiar vai conseguir atrair para vocês aquilo que vocês desejam. Portanto, já sabem. Se tiverem que tomar uma decisão financeira, as decisões financeiras estão favorecidas para vocês e não se esqueçam de, apesar das dificuldades e apesar dos problemas, como esta semana é uma semana que se vão sentir mais energéticos, mais enérgicos, vão ter mais energia a fluir dentro de vocês, agarrem nessa energia, transformem em felicidade, agarrem nessa felicidade, coloquem no vosso coração e depois aproveitem para passar e espalhar essa felicidade para os outros. Portanto, esta é uma semana fantástica para vocês, não só a nível da parte financeira estar favorecida, como a nível de poderem agarrar nessa energia que vocês têm a mais e poderem passar essa energia para os outros e poderem ajudar os outros e fazer os outros pessoas mais felizes. Não se esqueçam, quanto mais positivos vocês forem, mais coisas positivas vocês vão atrair para vocês. Carneiros, esta semana já sabem, sejam positivos e atraiam para vocês aquilo que vocês pretendem. E passamos agora para Touro. Touro, vocês esta semana são dos signos com as cartas mais positivas que é possível haver. E, portanto, Touros, esta semana a vossa mensagem é leve, é uma mensagem positiva e é uma semana que também pretende ser uma semana leve e uma semana positiva para vocês. A nível de carta de tarot, portanto, de previsão, vocês têm a estrela. A estrela, tal como eu digo várias vezes, principalmente quem tem consultas comigo sabe isto, a estrela é uma das duas cartas mais positivas do baralho inteiro. E, portanto, imaginem que tipo de semana é que vocês podem ter quando estão regidos por uma das melhores cartas de todas. A carta da estrela, como vocês podem ver, tem aqui esta senhora no meio da natureza, tem aqui a água, tem a estrela por cima dela, tem ali aquele pássaro, a natureza. Portanto, toda esta imagem é uma imagem muito bonita, é uma imagem que nos traz uma sensação muito grande de serenidade também. Vê-se perfeitamente que ela está tranquila, ela está em paz. É aqui toda uma imagem muito calma, muito idílica. Portanto, relativamente aqui à carta da estrela, penso que assim vocês conseguem vê-la toda. A carta da estrela vem-nos falar exatamente sobre o conseguirem encontrar a vossa luz interior. Vem-nos falar sobre inspiração, purificação, sobre iluminação. Ou seja, esta semana é uma semana que, para além de ter a tendência de correr extremamente bem, é uma semana em que vocês também serão extremamente mais intuitivos do que aquilo que é normal em vocês. É uma semana em que vocês vão... Quando eu falo em iluminação, isto significa vocês começarem a ver determinadas coisas que antigamente não estavam a conseguir ver, entenderem e compreenderem determinadas situações que vocês não estavam a conseguir compreender no passado e, portanto, é uma semana em que vocês, de certa forma, vão estar um pouco mais espirituais, vão conseguir encontrar a vossa luz interior, que é como quem diz, vocês vão conseguir encontrar aquela voz da intuição e vão conseguir realmente ter uma semana em que vão puxar pelo melhor de vocês mesmos, vão se sentir tranquilos, vão se conseguir sentir mais em paz e vão conseguir também ter uma compreensão diferente do mundo que vos rodeia. Relativamente à mensagem dos anjos, eu acho que é uma mensagem que devia ser não só para Touro, mas para todos os signos, porque é uma mensagem que fala do riso e do poder do riso, porque realmente rir é uma das coisas melhores que nós podemos fazer e é uma das coisas que mais nos faz bem. Quantas vezes é que nós não estamos tristes, não estamos em sofrimento e de repente existe algo que por acaso mexe connosco e que nos faz rir e parece que parte daquela angústia que nós estamos a sentir é levantada e se vai embora. Portanto, o riso é realmente algo extremamente importante. Eu vou aqui então mostrar a imagem. Eu tenho sempre muita pena de gravar à noite porque não se vê as cores tão bem como eu gostaria que vocês vissem as cores.
Mas como podem ver, tem aqui um menino e uma menina em cima de uns cavalos, portanto, digamos que são fadas, não é? E estão aqui em cima de cavalos, nas nuvens, estão divertidos, estão a brincar, estão a rir e, portanto, há aqui uma leveza muito grande nesta carta. Eu vou só aqui tentar colocá-la aqui mais centradinha para vocês poderem ver bem. Mas a carta do riso é importante porquê? Porque era isto que eu vos estava a explicar. Portanto, rir acaba por agarrar numa energia que está parada, numa energia que está estagnada, faz com que a energia se mexa, com que as coisas comecem a movimentar-se e vai ajudar aqui, vai ajudar-vos a relaxar, a ficarem mais tranquilos, a ficarem mais leves. Portanto, o riso é um antídoto poderosíssimo para situações como o stress, para a dor e até para determinados conflitos. Nada trabalha mais depressa e nada consegue trazer maior equilíbrio ao vosso corpo do que uma boa gargalhada, um bom riso mesmo. Ou seja, o sentido de humor e o conseguirem ser capazes de rir vai fazer com que todo aquele peso que vocês sentem acima de vocês mesmos seja um peso que fique de repente mais leve, vão conseguir ficar com mais esperança, vai-vos ajudar também a ligarem-se, a conectarem-se melhor às outras pessoas e vão também ajudar-vos aqui a ficarem mais focados, a ficarem mais alerta e a ficarem até um pouco mais... Porque assim, a partir do momento em que nós retiramos o stress e nós conseguimos ficar mais tranquilos a seguir a uma boa gargalhada e uma boa dose de riso, nós acabamos também por ficar com o coração tão mais leve e a sensação de que as coisas são todas tão mais leves que toda a nossa volta parece que se torna um pouco mais fácil. Eu não estou a dizer que isso resolve os nossos problemas, porque não resolve os nossos problemas, mas imaginem, se algo nos está a afetar, se algo nos está a deixar profundamente tristes, se nós conseguirmos, devido a alguma situação, mandar uma boa gargalhada, eu garanto, mais de metade do peso que vocês têm em cima é aliviado, é retirado. Se resolve o vosso problema, não, mas consegue trazer-vos paz, consegue reduzir o stress, consegue fazer-vos sentir muito mais leves do que aquilo que vocês estavam a sentir e, portanto, vai trazer uma série de vantagens à vossa vida. Portanto, todos já sabem, esta semana vocês vão conseguir encontrar a vossa luz interior, vocês vão conseguir sentirem-se mais calmos, mais tranquilos e não se esqueçam de rir bastante, de ter aqui esta capacidade de utilizar o humor para conseguir ultrapassar sentimentos internos que vocês tenham de dor, de stress, de conflito e conseguirem trazer felicidade não só a vocês como os outros, porque o riso é contagiante. Muitas vezes, se nós tivermos uma série de pessoas a rir à nossa volta, mesmo que nós não estejamos a rir, nós vamos começar a sorrir e quando dermos por ela, até podemos estar a rir também, independentemente da situação em que nós estamos ou de até que ponto nós nos sentimos mal. Isso acontece imensas vezes. O contrário também é verdade. Às vezes vamos bem dispostos e se entrarmos ao pé de um grupo de pessoas em que de repente está tudo mal disposto, nós perdemos parte da nossa alegria, da nossa felicidade. E, portanto, com o riso passa-se o mesmo. Se vocês não se estiverem a sentir bem, encontrem a capacidade do riso, aproveitem terem a estrela, aproveitem esta luz interior e aproveitem para ter uma semana descansada, uma semana positiva, uma semana em que vocês encontram a vossa luz e conseguem rir-se de determinadas situações e aliviar o vosso stress, a vossa dor e certos conflitos. E vamos passar para Gêmeos. Gêmeos, vocês esta semana têm uma carta que é aquela carta que pode ser entendida como o copo meio cheio ou o copo meio vazio, dependendo de como é que vocês vão olhar para ela. Não é a primeira vez que esta carta sai e acho que já é uma conhecida nossa aqui no canal. Eu estou a falar do 7 de espadas. Portanto, o 7 de espadas tem aparecido com
alguma frequência e eu geralmente passo muito tempo a falar sobre o 7 de espadas e, portanto, como as pessoas que seguem o canal, regra geral, são sempre as mesmas, eu não me vou debruçar tanto sobre o 7 de espadas como eu geralmente faço, mas quero voltar a chamar a atenção para determinados pormenores, como por exemplo o facto de conseguirmos ver este homem que vai com espadas às costas e que vai aqui a fazer um esforço imenso a carregar 5 espadas, mas há 2 que ficam para trás, mas há 5 espadas que ele consegue pôr às costas e anda ali com alguma dificuldade, mas ele segue em frente, apesar das outras 2 não poderem vir com ele, porque o ideal era ele poder levar as 7. Mas ele não consegue levar as 7, ele só consegue levar as 5. Agora, o que é que isto quer dizer? Isto significa que esta semana, Gêmeos, vocês poderão ter relativamente a uma figura de autoridade um sucesso parcial. É por isso que eu digo que esta carta é aquela do copo meio cheio ou do copo meio vazio. Isto significa o quê? Uma figura de autoridade. Isto pode ser um membro da vossa família que esteja acima de vocês, que tenha autoridade, por exemplo, um pai, uma mãe, um avô, uma avó, um padrasto ou uma madrasta, alguém que viva com vocês dessa forma, um marido que seja mais dominante numa relação, ou uma mulher que seja mais dominante do que o homem numa relação, apesar de ser mais comum o contrário, ou pode significar, por exemplo, o vosso patrão, pode significar literalmente uma figura de autoridade como a polícia, como um advogado, como um juiz, como um tribunal. E, portanto, o que esta carta nos vem dizer é possível esta semana vocês conseguirem atingir um sucesso parcial relativamente a uma figura de autoridade. Isto quer dizer que vocês não vão conseguir ter tudo o que vocês querem, não vão conseguir atingir o sucesso a 100%, mas poderão conseguir atingir o sucesso a 30%, 40%, 50%, 60%. Aquilo que nós sabemos é que a 100% não é. Portanto, vocês não vão conseguir tudo o que vocês querem, vocês não vão conseguir que vos seja dado o que vocês pretendem e vocês não vão conseguir que o resultado final seja aquele que vocês gostariam que fosse. No entanto, vão ter um sucesso parcial. E é importante nós aqui vermos como é que vamos pensar sobre isto, Gêmeos. Qual é que vai ser o vosso pensamento? Porque vocês aqui têm 2 escolhas. Ou vocês pensam: não consegui tudo aquilo que eu queria e como não consegui tudo aquilo que eu queria, eu vou ficar triste, vou ficar desiludido, vou ficar decepcionado e vou ficar aqui a sentir um fardo enorme em cima de mim e a sentir-me mal relativamente àquela figura de autoridade que não me deu tudo aquilo que eu queria. Ou vocês podem usar a vossa outra opção, e a outra opção é: ok, eu não consegui tudo, mas eu consegui alguma coisa. Porque, e vamos ser honestos, é preferível em qualquer situação da nossa vida, mas é preferível, se nós não conseguirmos ter tudo aquilo que nós queremos, conseguirmos ter pelo menos parte daquilo que nós queremos. E devemos sentir-nos gratos e devemos ficar felizes e devemos sentir-nos bem por termos a possibilidade de ficarmos com essa parte resolvida, ficarmos com essa parte para nós. Se nós queríamos ter os 100%, queríamos. Mas se não podemos ter 100%, vamos ficar felizes com o facto de pelo menos termos alguma coisa que tenha corrido bem, termos tido algum sucesso. Pronto, não fiquei a 100%, fiquei a 30% ou 40% ou 50%, já é uma vitória. Não encarem como uma perda, ou seja, imaginem, se vocês ficarem com 50% do que vocês queriam, vocês podem decidir pensar o quê? Que bom, eu consegui metade daquilo que eu pretendia, ou podem pensar: e que treta, só consegui metade. Metade não é nada, não era isso que eu queria. E, portanto, por isso é que eu digo que esta é a carta do copo meio cheio ou do copo meio vazio. Porque vocês é que vão decidir como é que querem encarar esta situação. Vocês querem ficar felizes pelo sucesso parcial que conseguiram e ter uma semana que vos vai correr bem? Ou vocês querem ficar infelizes, tristes e em baixo por não terem conseguido tudo aquilo que queriam, apesar de terem conseguido algo, mas pensar que esse algo não é o suficiente, que não chega?
Esta é a decisão que está nas vossas mãos esta semana. Vão ter um sucesso parcial sobre algo relacionado com a figura da autoridade. E o escolher ter uma boa semana ou uma má semana está nas vossas mãos e tem a ver com a maneira como vocês vão encarar esta situação. Relativamente à mensagem dos anjos, a mensagem dos anjos vem-nos falar sobre as diferenças e diz que nós devemos celebrar as diferenças. E isto está relacionado com o quê? Está relacionado com o facto de nós não sermos todos iguais. Todos nós temos um oposto, não é? O branco tem o preto, o positivo tem o negativo, o grande tem o pequeno, o macho tem a fêmea. Portanto, há sempre esta dualidade que existe em tudo e, portanto, nós, em vez de ficarmos contra as dualidades, contra as diferenças, devemos entender essas diferenças, devemos aceitar essas diferenças e devemos até celebrar o facto do universo permitir que existam estas diferenças. Aqui na carta, não sei se vocês conseguem ver bem porque a luz não é das melhores, mas vocês têm aqui um unicórnio deste lado e um golfinho deste lado, que olham um para o outro e que de certa forma estão a brincar, estão em harmonia um com o outro. Portanto, são dois animais muito diferentes, mas que conseguem estar juntos e conseguem estar em harmonia. E esta imagem tem também uma simbologia muito importante a nível da parte mais esotérica. Portanto, para vocês conseguirem ver bem a carta, eu acho que assim está centrada. Esta carta significa exatamente isto, que tudo na vida vem com o seu oposto. Portanto, até nós próprios, dentro de nós mesmos, conseguimos ter essas dualidades. Todos nós temos uma parte feminina e masculina, todos nós temos momentos em que estamos mais para cima, mais para baixo, todos nós temos momentos em que podemos ser bons ou podemos ser maus e todos nós temos dentro de nós a escuridão e a luz. E são essas diferenças que fazem com que cada um de nós seja uma pessoa única, seja uma pessoa diferente, seja uma pessoa que consegue, enfim, conseguir fazer a diferença relativamente àquilo que se vai passando à nossa volta. Todos nós pertencemos ao mesmo coletivo e, portanto, todos nós temos a mesma luz no interior da nossa alma. Quanto mais nós conseguirmos aprender e crescer a nível dos nossos pensamentos e das nossas atitudes, mais facilmente nós iremos ser compreensivos e iremos conseguir demonstrar compaixão e desenvolver essa compaixão dentro das nossas próprias vidas. Portanto, esta semana, parem um momento e tentem apreciar as vossas qualidades enquanto indivíduos e tentem também olhar para dentro de vocês mesmos e ver com essas qualidades o que é que vocês têm conseguido ganhar, o que é que vocês conseguem retirar destas vossas qualidades e o que é que vocês conseguem também fazer para ajudar os outros relativamente a essas qualidades. Nós sabemos que há muitos grupos que infelizmente ainda estão a ser atacados por serem diferentes e eu acredito que as escolhas são de cada um e que nós devemos aceitar todas as escolhas que são feitas, desde que essas escolhas não estejam a fazer mal a ninguém nem a prejudicar ninguém. E é muito triste vermos determinados grupos a serem atacados. E isso foi o que aconteceu, por exemplo, na Nova Zelândia. E, embora eu não possa falar muito sobre esse assunto, mas foi isso que aconteceu. Aquelas pessoas foram atacadas por serem vistas como diferentes por um indivíduo que nem sequer vivia naquele país, não era daquele país e não tinha o mínimo direito de fazer aquilo que fez. Portanto, temos que respeitar as diferenças dos outros, desde que os outros não nos estejam a prejudicar a nós nem a ninguém. Portanto, já sabem, esta semana têm que ver se vão realmente ter o copo mais cheio ou meio vazio. Já sabem que vão conseguir ter um sucesso parcial sobre uma determinada situação relacionada com a autoridade e já sabem também que está na altura de olharem dentro de vocês mesmos, verem as vossas dualidades também internas, porque todos nós temos a capacidade de sermos bons ou sermos maus a determinada altura, todos nós temos a capacidade de estarmos felizes ou infelizes a determinada
determinada altura, todos nós temos a capacidade de estarmos na luz ou de não estarmos na luz e, portanto, vamos celebrar as diferenças, vamos respeitar os outros, vamos tentar compreender melhor os outros que são diferentes de nós e vamos até tentar compreender-nos a nós próprios e as diferenças que nós próprios podemos ter dentro de nós. Portanto, lá está a dualidade e a capacidade de saberem se o copo vai estar mais cheio ou meio vazio. E vamos passar agora para caranguejo. Caranguejo, vocês esta semana podem não ter as melhores cartas do mundo, mas vocês também não têm cartas más. A carta que vocês têm como carta de tarot para reger esta semana é o 8 de cálices ou o 8 de copas. E esta carta também já começa a ser uma conhecida nossa aqui nos vídeos do Poder do Cosmos. É engraçado que eu acho que ela apareceu pela primeira vez há 3 semanas e de há 3 semanas para cá, ou eu estou muito enganada ou ela não tem falhado uma única semana. Vai saltitando de signo em signo. Mas caranguejo, o que é que está a ser pedido de vocês com este 8 de copas que se apresenta aqui? Eu já disse isto em vídeos anteriores, mas uma das coisas que se nota muito bem nesta carta é algumas parecenças com o ermita, com a carta do ermita, que é uma carta de isolamento, de solidão. E aqui temos algo parecido, portanto aqui também temos uma túnica, também temos um bastão que a pessoa segura, mas esta pessoa está de costas para nós e está a sair embora. O ermita não está de costas, o ermita está a meio de lado, está a caminhar, mas não está virado contra nós. E depois aqui temos esta carta que a mim me faz lembrar imediatamente a carta da Lua, com aquela dualidade de é o Sol, é a Lua cheia, é o Sol e a Lua ao mesmo tempo, é um eclipse, o que é exatamente? E aqui passa-se exatamente o mesmo. Portanto, isto até parece parte de um eclipse, ou parece o Sol e a Lua a aparecerem ao mesmo tempo. Fica-se um pouco na dúvida sobre o que é que está a acontecer aqui relativamente àquela parte superior. Mas esta carta fala-nos sobre o que exatamente? Fala-nos sobre a necessidade que vocês, caranguejos, têm esta semana de fazerem um retiro emocional. Eu volto a dizer, como já disse anteriormente, relativamente a esta carta, nós não estamos a falar de um retiro no sentido de vocês irem passar uns dias todos juntos, com muitas pessoas, a fazer meditação, a fazer yoga, a fazer reiki, etc. Não é isso que nós estamos a querer. É um retiro emocional. E isto pode significar algo tão simples como esta semana estarem mais virados para vocês mesmos, estarem mais centrados dentro daquilo que são as vossas emoções. Portanto, é uma semana em que vocês devem pensar muito a sério sobre o que é que querem, o que é que sentem e o que é que querem fazer com aquilo que estão a sentir relativamente a determinada situação. Por exemplo, só para vocês entenderem porque é que esta história do retiro emocional para entender o que sentem é tão importante. Eu às vezes tenho clientes que me fazem uma pergunta que pensam que é uma pergunta um bocadinho tola, um bocadinho parva. Eu sei que no Brasil não há a expressão parva, mas pronto, para os brasileiros conseguirem perceber, uma pergunta boba, não é? Mas não é, que é muitas vezes perguntam-me o que é que eu ainda sinto por esta pessoa, porque os meus sentimentos estão tão confusos que eu não sei. E muitas vezes as pessoas pedem para ver se ainda amam, se ainda gostam, o que é que sentem por determinada pessoa, porque estão tão confusas, está a acontecer tanta coisa ao mesmo tempo, que já nem sequer sabem o que sentem. E muitas vezes têm vergonha de fazer esta pergunta. E não é vergonha nenhuma fazer esta pergunta. Aliás, nenhuma pergunta é uma vergonha, mas esta muito menos. Porque é normal, se nós estamos a passar por um período mais difícil, por um período mais conturbado, é normal nós não sabermos às tantas sequer o que é que nós estamos a sentir. Porque imaginem, por exemplo, dentro de uma relação amorosa, se vocês amavam aquela pessoa, sentiam amor por aquela pessoa e de repente
estão sempre a discutir, estão sempre a dar-se mal, estão sempre a terem situações complicadas a acontecer, estão sempre com desconfianças, é perfeitamente natural que cheguem a um ponto em que vocês já não saibam se amam, se não amam, se gostam ainda, se já nem sequer gostam, se estão saturados, se não estão saturados, e se gostam, será que é um gostar em que ainda vale a pena investir ou não? É sobre isto que esta carta nos vem falar. Portanto, é a semana em que vocês têm que fazer um retiro emocional, olharem para dentro de vocês próprios, ok? E tentarem entender o que é que estão a sentir. Esta carta também pode significar que vocês devem, por exemplo, ficar neutros relativamente a uma determinada situação. Neutros. Ou seja, agarrem nas vossas emoções e coloquem-nas de lado, e se tiverem que tomar decisões esta semana, tomem as vossas decisões de forma racional e não emocional. Eu vou voltar a repetir isto, caranguejos. Esta semana, ok, analisem as vossas emoções, façam o retiro emocional para compreenderem aquilo que sentem, mas se tiverem de tomar uma decisão esta semana, não a tomem com as vossas emoções, tomem com a vossa razão, com o vosso pensamento e não com aquilo que sentem. Porque se vocês estão numa fase em que vocês não têm a certeza das coisas, não têm a certeza do que sentem, vocês pelo menos conseguem ter a certeza daquilo que a vossa intuição e a vossa mente vos está a dizer. Se o nosso coração está confuso, a nossa cabeça por vezes está a ver as coisas de forma mais fria. Se forem obrigados a tomar uma decisão, usem a cabeça, usem a razão, não usem a parte emocional esta semana. Esta é a mensagem mais importante que eu tenho a dar a caranguejo. Depois, relativamente à mensagem dos anjos. A mensagem dos anjos para vocês vem nos dizer que, independentemente daquilo que estiver a acontecer, vocês devem ser sempre a vossa melhor versão. O que é que isto quer dizer? Vocês serem sempre a vossa melhor versão. Quer dizer que vocês devem tomar as vossas decisões e devem tomar as vossas atitudes de acordo com aquilo em que vocês verdadeiramente acreditam e devem fazer aquilo que vocês podem fazer de melhor, ok? Eu vou aqui aproximar, temos este cavalo marinho, temos esta senhora aqui em cima do cavalo marinho. Deixem-me só aqui enquadrar a carta, acho que já conseguem ver a carta toda. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que vocês têm que ver, primeiro ponto, o que é que estão a sentir neste momento. Segundo ponto, estão a ser a pessoa que vocês queriam ser neste momento? Então aquilo que vocês devem fazer é tentarem determinar como é que vocês estão a sentir. E nós temos que ter a noção, vocês têm que ter a noção, caranguejos, de que estão constantemente a poder ter uma escolha para se sentirem de determinada maneira ou não. Ou seja, todos nós somos humanos e há alturas em que nós não conseguimos entender o que estamos a sentir a 100%. Daí termos aqui também o 8 de cálice ou o 8 de copas a aparecer aqui. No entanto, esta carta saiu para quê? Para lembrar que vocês conseguem ter acesso às vossas emoções e ao mais alto nível das vossas emoções. Não aceitem ficar com menos do que aquilo que vocês merecem nas vossas vidas. Façam o possível para conseguirem atingir mais, amar mais e serem o vosso melhor. Portanto, quando juntamos as duas cartas, elas estão completamente interligadas. Não se contentem com menos do que aquilo que vocês merecem. Façam uma análise das vossas emoções e tentem ser mais. Tentem ser mais, tentem ser melhor e tentem, acima de tudo, não permitir que nada nem ninguém vos façam sentir como um ser inferior, como um ser que merece menos do que os outros. Não permitam que ninguém neste mundo vos faça isso. Portanto, tomem decisões com a racionalidade e não com as emoções. Vejam bem que emoções é que estão a sentir e escolham conscientemente serem a melhor versão de vocês mesmos. E passamos agora para Leão.
Leõezinhos, esta semana pelo menos não nos estão a dar na cabeça a insistir que temos que sair do impasse e que há uma determinada situação que tem que ser resolvida e que temos que tomar uma decisão que nós não queremos tomar. Portanto, eu tenho a certeza que muitos leõezinhos já devem ter desbloqueado a situação, já devem ter saído do impasse e já devem ter tomado uma decisão. Porque desta vez as cartas não estão a ir por aí depois de terem ido por aí durante 3 semanas em 4. Mas esta semana o que é que nós temos? Nós temos o 8 de Pentáculos. E o 8 de Pentáculos vem-nos falar sobre o quê? Vem-nos falar sobre segurança financeira. Portanto, leões, esta semana é uma semana em que vocês podem ter a garantia de haver segurança financeira ou ganho financeiro nas vossas vidas, mas não é um ganho financeiro ou uma segurança financeira que vem do ar. Como vocês podem ver, temos aqui um homem a trabalhar, ele está aqui a esculpir qualquer coisa, portanto é um trabalho físico, é um trabalho árduo. Portanto, o que esta carta nos vem dizer é o quê? É que as nossas capacidades, o nosso trabalho, a nossa capacidade às vezes de irmos buscar ideias que nós nem sabemos onde, portanto a nossa parte criativa, a nossa parte inventiva misturada com trabalho árduo, é aquilo que nos vai trazer esta semana ganho financeiro e a capacidade de podermos ter pelo menos uma sensação de estabilidade financeira. E é isso que o 8 de Pentáculos nos vem dizer. Portanto, utilizem as vossas capacidades, utilizem o vosso trabalho árduo, o vosso trabalho duro, para quê? Para conseguirem ter ganhos financeiros e estabilidade financeira. Agora, a nível de mensagem dos anjos, eles estão a mandar-nos fazer algo que não é muito difícil para a maioria dos leões. Estão aqui? Estão a dizer que devemos manter a nossa criança interior. E isso para os leões é muito mais fácil do que algumas pessoas pensam. Os leões, apesar de serem um pouco orgulhosos, vaidosos, teimosos e às vezes parecerem pessoas complicadas, quando nos conhecem verdadeiramente bem, as outras pessoas apercebem-se que nós somos brincalhões e gostamos de estar bem dispostos, gostamos de brincar. É verdade que gostamos de ser um bocadinho o centro das atenções das brincadeiras, mas gostamos de estar bem dispostos e de brincar e levar a vida com mais leveza, etc. Portanto, aquilo que nós estamos a ter como conselho esta semana é exatamente mantermos a nossa criança interior, manter aqui o nosso espírito de criança mais aberto e mais exposto ao mundo. E, portanto, temos aqui esta criança barra senhora, porque não se percebe bem a idade dela, a brincar aqui num baloiço, aqui também com uma imagem de natureza muito bonita. Portanto, o que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que a natureza tem todos os aspectos da luz, portanto, a natureza é muito importante e é essa luz que a natureza tem que também brilha dentro de cada criança, principalmente durante aquele período até por volta dos 8 anos de idade, em que as crianças ainda estão em contacto com o outro lado, ou seja, ainda estão em contacto com a magia, com o mundo, com a natureza. E, portanto, o que é que nos está a ser pedido esta semana? Está-nos a ser pedido que consigamos encontrar a inocência da altura em que éramos crianças, conseguirmos encontrar a luz de quando éramos criança e tentar reconectarmos a essa luz. Porquê? Porque essa luz vai representar uma determinada virtude e vai ter uma determinada memória. E essa memória tem a ver com o quê? Tem a ver com confiança, tem a ver com não ter medo dos outros e tem a ver com conseguirmos confiar em nós próprios e não duvidarmos de nós próprios. Ou seja, se nós conseguirmos fazer isto, nós vamos conseguir ver o mundo através dos olhos de uma criança. Isso significa o quê? Que nós poderemos, por exemplo, ficarmos super contentes por aprendermos coisas novas todos os dias. Imaginem, até que ponto é que nós conseguimos ser muito mais felizes ou até que ponto poderíamos ter o mundo inteiro a ser muito mais feliz se todas as pessoas tivessem a capacidade de se reconectarem novamente à sua mais pura essência.
Porque nós conseguimos, até por volta dos 8 anos de idade, conseguimos ver luzes ou conseguimos ver sombras, muitas vezes conseguimos ver mesmo figuras ou ouvir vozes, ou seja, até aos 8 anos de idade nós ainda temos ligação com o outro plano e essa ligação faz com que nós consigamos olhar para o mundo de outra forma. E, portanto, por que não nós tentarmos olhar para dentro de nós mesmos, irmos buscar essa criança interior outra vez e aproveitarmos a boa disposição, a inocência e a pureza e todas aquelas sensações fantásticas que nós tínhamos quando éramos mais crianças. Sim, eu sei que nem toda a gente teve uma infância perfeita, mas mesmo não tendo uma infância perfeita, todos tivemos uma altura em que a determinado ponto acreditávamos em nós, acreditávamos na nossa segurança, acreditávamos nos outros e víamos o mundo talvez de forma mais clara e realista do que aquilo que vemos hoje em dia. Portanto, já sabem, leões, esta semana, trabalhar no duro, mas utilizar as vossas capacidades, aquilo que vocês têm de melhor dentro de vocês próprios. Para quê? Para conseguirem realmente ter segurança financeira ou ganho financeiro. E tentem encontrar a vossa essência mais pura, a vossa inocência, trazer esta criança interior cá para fora novamente. Para quê? Para podermos ver o mundo de outra maneira e para conseguirmos ficar mais felizes, mais bem dispostos e termos uma melhor noção da realidade do mundo tal como ele é e não como todas as outras pessoas estão a tentar fazer-nos ver o mundo. Porque uma coisa é a visão que a sociedade tem do mundo, e outra coisa é a visão que nós temos do mundo. E é sobre isso que o despertar também fala e é por isso que o despertar é tão importante. Já sabem, leõezinhos, a semana não é má, mas é uma semana que vai dar algum trabalho. E passamos agora para Virgem. Virgem, vocês têm aqui umas cartas um bocadinho complicadas esta semana, portanto são chamadas de atenção sem dúvida alguma. Vocês a nível de carta de tarot têm o 2 de espadas. O 2 de espadas, como vocês podem ver, tem aqui uma senhora que tem os braços traçados, uma espada para cada lado e tem os olhos vendados, ao mesmo tempo que tem aqui uma lua por cima dela, mas não se vê mais desta lua, não é? Portanto, há aqui uma imagem um pouco complicada sobre o que é que está a acontecer, porque é que esta senhora aparece assim desta maneira. O que esta carta significa é que, virgens, vocês esta semana poderão ter a tendência de ter uma fé cega em alguém. Ou seja, de acreditarem em alguém cegamente, sem olharem à vossa volta para ver realmente se devem confiar ou não. E quem diz alguém, diz uma situação também. Portanto, virgens, vocês esta semana poderão ter tendência para seguir cegamente uma determinada decisão, seguir cegamente numa determinada direção, seguir cegamente uma determinada pessoa, sem estarem completamente conscientes de tudo o que isso implica e de tudo o que está à volta dessa situação. Portanto, reparem bem na carta e naquilo que a carta nos está a fazer sentir quando nós olhamos. Nós vemos imediatamente alguém que parece que está preso, até a própria posição em que esta pessoa tem aqui as mãos. Esta carta também significa o quê? Significa que vocês vão ter tendência para se conformar perante a autoridade. Agora, se isso é mau, pode ser ou não, mas é uma semana em que é quase como se o vosso poder pessoal vos estivesse a ser retirado. Portanto, os virgens esta semana vão ter tendência para seguir alguém cegamente, seguir numa direção cegamente, fazer algo cegamente, sem pensarem nas consequências e também conformarem-se perante alguém, portanto, conformarem-se perante uma decisão, conformarem-se
conformarem-se perante uma figura de autoridade, e conformar significa que vocês nem sequer vão questionar. Mesmo que vocês sintam que a situação está errada, mesmo que vocês sintam que não é isto que vocês querem, vocês não vão lutar contra isso, não vão lutar contra essa emoção, contra essa situação, e vão pura e simplesmente conformar-se, seguir, deixar andar. E vocês deveriam tentar ir contra essa tendência esta semana. Portanto, cuidado, não se conformem, não fiquem cegamente a seguir alguém ou alguma situação se há algo ali que não está bem esclarecido. Portanto, virgens, estejam muito atentos a quem vos rodeia, muito atentos a propostas que vos possam fazer esta semana, porque por muito boas que as propostas possam parecer, talvez não sejam tão reais quanto aquilo que vos estão a dizer. Se calhar estão a pintar-vos uma imagem muito bonita e vocês vão seguir, e depois quando chegam lá vocês apercebem-se que não é aquilo que vos foi dito, não é aquilo que vos foi prometido. Portanto, cuidado com esta situação de estarem a seguir cegamente alguém ou estarem a seguir cegamente algo. Não o façam. Relativamente à mensagem dos anjos, fala sobre uma palavra difícil de traduzir para português, que é breakthrough, mas o breakthrough é quando nós conseguimos, por exemplo, fazer uma descoberta importante, conseguimos ultrapassar uma determinada dificuldade. Muitas vezes quando se está a fazer psicoterapia é quando se consegue fazer um avanço dentro da terapia que nós estamos a fazer. Portanto, tem muito a ver com isto, a história do avançar, de descobrirmos algo que nos faz avançar. E é interessante vir essa carta e reparem na imagem. Portanto, esta imagem é quase como se ele também tivesse, esta imagem tem os olhos tapados, tem a cara tapada, aqui temos os olhos vendados deste lado e aqui temos toda uma figura que parece que toda ela está tapada e que está aqui a tentar libertar-se, e temos as borboletas a voarem, e mesmo assim esta imagem não está a conseguir fazer a libertação a 100%. Portanto, é muito importante nós juntarmos estas duas cartas e entendermos a mensagem que está a ser dada à Virgem. Portanto, esta carta vem-nos dizer o quê? Que vocês devem se sentir confiantes, devem acreditar que tudo irá ficar exatamente onde deve. Ok? Tudo irá ficar exatamente onde deve. Confiem nisso. No entanto, vocês esta semana poderão ter uma situação que vos vai obrigar a emergir, que vos vai obrigar a sair da escuridão ou que vos vai obrigar a sair da vossa rotina e tomarem uma decisão diferente na vossa vida. Vamos aqui então tentar ver melhor. Este barulho que vocês ouviram foi um aviso do YouTube, que foi aqui realmente algo que não devia ter acontecido, mas aconteceu. Mas, portanto, basicamente o que é que isto quer dizer? Quer dizer, virgens, que vocês devem pensar em tudo aquilo que vocês têm de bom esta semana. Vocês devem também ver aquilo que vocês têm a acontecer de bom, serem felizes por isso, agradecer as bênçãos que a vida vos tem dado e não se esqueçam, vocês têm realmente um toque criativo grande e têm a habilidade de conseguir gerar novas situações, conseguir gerar novos objetos se vocês quiserem. E, portanto, esta semana parem um momento. Sintam-se orgulhosos de vocês mesmos e sintam-se orgulhosos de tudo aquilo que vocês conseguiram atingir até agora. Portanto, virgens, já sabem, vão ter a tendência de seguir cegamente alguém ou uma determinada situação, vão ter a tendência de se conformar também com uma determinada situação, e a mensagem dos anjos é: libertem-se, tentem ver as coisas de outra forma, livrem-se dessas amarras, livrem-se completamente das amarras e façam realmente o tal momento em que se devem sentir orgulhosos de vocês mesmos e orgulhosos daquilo que vocês conseguiram atingir até agora sozinhos. Portanto, tenham orgulho naquilo que são, confiem mais em vocês mesmos, confiem nas vossas capacidades e tenham cuidado para não seguir tudo cegamente e não se conformarem com menos do que aquilo que vocês merecem.
E vamos passar agora para a balança, aquele momento em que a nossa Liz, que nos segue todas as semanas no direto, fica extremamente nervosa. E portanto eu posso já dizer à Liz e a todos os outros balanças que estão aí que não têm que ficar nervosos, porque esta semana é uma semana positiva para vocês. Vocês têm aqui o 3 de cálices ou o 3 de copas, e esta carta já tem saído em semanas anteriores e, portanto, quem segue estes vídeos sabe perfeitamente o que é que esta carta quer dizer. Nós temos aqui esta imagem de 3 senhoras, todas elas com grinaldas, com flores no cabelo. Temos esta mesa que tem aqui fruta em cima da mesa, tem os cálices, tudo isto. E, portanto, o que é que isto significa? Isto significa que irá haver aqui, não é bem uma recompensa, eu não vou utilizar a palavra recompensa, mas digamos que algo de bom irá acontecer relacionado com algo que vocês fizeram no passado. É quase como se o facto de terem feito algo no passado que até vos foi difícil, até vos foi penoso, agora vos vai trazer frutos de alguma forma. Vejam aqui bem a carta, vejam a felicidade na cara delas. Portanto, elas estão claramente contentes, elas estão felizes, as coisas estão-lhes a correr claramente bem e, portanto, isto significa o quê? Significa que o resultado final de algum tipo de situação pela qual vocês passaram, esta semana vai-vos trazer uma sensação de contentamento e uma sensação de, afinal, não ficaram vazios, afinal, há qualquer coisa que vos está a preencher. Portanto, basicamente, balanças, é isto que o tarot tem para vos dizer esta semana. Há uma determinada situação que vai ficar resolvida, terminada, e a forma como ela vai ficar resolvida ou terminada esta semana vai-vos trazer uma sensação de contentamento e uma sensação de preenchimento. Portanto, como se algo finalmente tivesse sido justo para com vocês. E, portanto, aproveitem esta sensação, porque vocês têm sido um signo muito massacrado ao longo das últimas semanas. A semana passada começou a levantar a energia e agora a energia está ainda mais alta. Portanto, já sabem, vocês vão ter uma sensação de contentamento com algo que vai ser atingido. Relativamente à mensagem dos anjos, e aqui a Anabela e a Bia vão gostar imenso que isto saia, porque fala sobre o quê? Fala sobre um portal potencial. Eu estou a dizer isto porque há alguns pedidos para eu falar sobre portais aqui no canal e, portanto, eu já sei que a Anabela e a Beatriz principalmente vão aproveitar esta oportunidade para dizer que eu tenho que falar de portais. Mas vamos voltar aos balanças, que é mais importante, e reparem na beleza desta imagem. Portanto, esta imagem é uma pena que a luz não permita que vocês vejam exatamente até que ponto as cores são absolutamente maravilhosas, mas o que esta carta vos está a querer dizer para esta semana, para vocês balanças, é que está a chegar um novo caminho, está a chegar aqui uma forma diferente para que vocês consigam olhar para o mundo e para as situações de outra forma. Portanto, há algo que está a chegar na vossa direção e está na altura, mais do que na altura, para vocês utilizarem o vosso conhecimento e para completarem as tarefas que têm à vossa frente. Porque a partir do momento em que vocês consigam fechar um determinado aspecto ou capítulo da vossa vida, vocês podem finalmente começar a pensar sobre o que é que gostariam de fazer a seguir. E isto é o que faz parte da jornada de todas as nossas vidas. É nós estarmos constantemente em mudança e em desenvolvimento. Podem sentir esta semana contentamento, podem se sentir mais preenchidos, podem se sentir até mais orgulhosos. Porquê? Porque esta semana vocês vão saber que conseguiram atingir algo, completar algo que era importante para vocês. Ou seja, vai haver produtividade e uma espécie de um prémio ou de um bónus pelos esforços que vocês fizeram.
Vocês devem agarrar nisso e no facto de vocês serem reconhecidos por aquilo que vocês fizeram esta semana e devem encarar isso como uma prova de que, se vocês colocarem energia suficiente na vossa viagem de vida, vocês poderão sair aonde pretendem. Portanto, isto é uma metáfora que está a ser aqui utilizada, como é óbvio, mas balanças, o que isto quer dizer é o quê? Vocês esta semana, claramente, vão ter aqui algo a acontecer que vos vai fazer sentir uma plenitude, vão se sentir preenchidos, vão se sentir mais confiantes e vão sentir que alguém vos está a valorizar por algo que vocês fizeram e, portanto, devem agarrar nessa sensação e conseguirem entender que o poder está dentro de vocês e vocês, se quiserem, se conseguirem agarrar bem na energia que vocês ainda possuem e aplicar essa energia no sítio certo, vocês poderão ter o resultado que pretendem. É isso que esta carta nos está a querer dizer. Tal como vocês vão sentir que vão estar a ser recompensados ou vão se sentir mais completos devido a algo que aconteceu, isso é um sinal para vos dizer: vocês têm capacidade dentro de vocês para atingir aquilo que pretendem. Portanto, agarrem nas vossas energias e dirijam-nas para o sítio certo para terem o resultado desejado. Balanças, é tão simples quanto isto esta semana. É uma boa semana para vocês. E passamos agora para Escorpião. Escorpião, como vocês sabem, no Poder do Cosmos, no grupo da estreia, isto é para quem assiste à estreia, atenção, costuma-se falar muito que há sempre um signo que tem direito à fava. A fava, eu não sei se no Brasil sabem porque é que nós falamos assim, mas tem a ver com o bolo rei, não é? Porque o bolo rei costuma ter a prenda ou costuma ter a fava lá dentro. E quando nós dizemos que vai sair a fava a algum signo, quer dizer que as cartas vão ser as mais difíceis, mas tem uma mensagem dos anjos a tentar assegurar-vos de que tudo está bem. Agora, a carta de tarot não é bonita, a semana é o 5 de espadas. E como vocês podem ver aqui nesta carta, nós temos, para já, toda a carta é muito sombria e estamos a falar de um baralho que é um baralho que costuma ser muito alegre, não é? Aliás, reparem na carta anterior, do signo anterior, portanto, é um baralho que costuma ser alegre e aqui está muito sombrio. E temos aqui este homem encapuçado que está a olhar para estas pessoas, em que uma está de joelhos no chão e a outra parece estar sem saber muito bem o que há de fazer e, portanto, nós podemos logo olhar para aqui e entender que algo não está bem e que não será uma semana fácil para Escorpião. Porquê Escorpião? Porque esta carta, infelizmente, aqui o nosso 5 de espadas, é uma carta que nos fala sobre desonra, sobre degradação e sobre humilhação. Portanto, pode ser que não aconteça a todos, não se esqueçam que isto é uma leitura para o signo no geral e não quer dizer que todos os nativos de Escorpião vão passar por isto. Mas significa que existe uma tendência grande esta semana para vocês passarem por algum tipo de situação em que vocês poderão sentir humilhados, em que vocês poderão sentir degradados, que também é algo muito, muito poderoso, mas muito triste, ou que alguém pode estar a fazer algo contra a vossa honra e que vos pode fazer sentir mal, porque não há nada pior do que alguém colocar a nossa honra em causa, fazer-nos sentirmos degradados e fazer sentirmos humilhados. E, portanto, Escorpiões, sejam fortes, porque nem todos vão passar por isto. Isto é uma tendência geral para o signo, não quer dizer que todos os escorpiões vão ter que sentir isto na pele. Depois temos a carta dos anjos a dizer algo extremamente importante, considerando o que o tarot acabou de dizer, que é dar-vos assurance. Assurance é uma garantia, é quase como se fosse do género: vão acontecer coisas muito más, mas vocês estão assegurados, não se preocupem com isso. E, portanto, vemos aqui
esta senhora que está agarrada à árvore e depois há aqui outra senhora também agarrada à árvore e elas acabam por estar unidas até à raiz e fazerem parte quase da própria árvore. Eu vou aqui mostrar que é para vocês conseguirem ver bem, mas o que esta carta está a dizer é, apesar da humilhação, da degradação e da desonra que vocês podem ser vítimas, vocês têm que se sentir assegurados de que, apesar de tudo isso, vocês estão a fazer exatamente aquilo que era suposto estarem a fazer. É verdade que poderão estar a assistir a pequenos sinais ou a pequenas situações de algo negativo, mas se vocês estiverem atentos, também vão ver que existem pequenos sinais de coisas ou de situações que estão finalmente a ficar exatamente onde deveriam ficar. Portanto, deixem o vosso foco e as vossas capacidades intactas. Vocês precisam de se sentirem motivados na área profissional e precisam também de fazer com que o vosso trabalho usual não seja afetado por esta semana mais complicada. Existem novas maneiras de lidar com as situações e vocês vão conseguir pensar em novas maneiras esta semana para o fazer. Portanto, já sabem que há perspectivas novas e frescas que vão aparecer e, como resultado disso, a vossa vida vai avançar no sentido da harmonia e do equilíbrio. Confiem mais em vocês mesmos e terão tudo aquilo que vocês necessitam. Portanto, apesar de ser uma semana dura, em que alguém vai atentar contra a vossa honra, em que alguém vos vai querer degradar, em que alguém vos vai humilhar, os anjos estão a dizer que devem ter confiança em vocês mesmos, devem seguir pelo mesmo caminho, não se desviem, continuem pelo mesmo caminho, porque vocês estão a fazer aquilo que é preciso ser feito. Não deixem que as outras pessoas ou que as energias do mal vos mandem abaixo. Não permitam que isso aconteça. Lembrem-se de quem vocês são, lembrem-se das capacidades que vocês têm e lembrem-se que os anjos estão a assegurar-vos de que isto é uma fase e que também, para além de terem esta parte negativa, vocês também têm andado a ver sinais de que estão realmente a fazer o que está certo. Nem que seja um pequeno sinal, uma pequena coisa, mas existe. Portanto, estejam atentos a esses sinais e não deixem que ninguém vos pise em cima e que vos retire do caminho que estão a seguir. Escorpião, é uma semana dura, mas os anjos dizem que vocês devem estar assegurados esta semana, por muito duro que seja, e que vão conseguir ultrapassar as vossas dificuldades. E passamos agora para Sagitário. Sagitário esta semana parece que decidiu passar por uma loja de iluminação e candeeiros. E porquê é que eu estou a dizer isto? Porque Sagitário consegue ter o Sol na parte do tarô e depois consegue ter iluminação na parte da mensagem dos anjos. Por isso é que eu estou a dizer que devem ter ido realmente a uma loja de iluminação e de candeeiros e agarraram em todas as cartas que podiam, que falavam sobre a luz e que falavam sobre algo poderoso e algo positivo relativamente à luz. Ou seja, Sagitários, eu estou aqui um bocadinho a brincar, mas o que é certo é que vocês são dos signos a ter as cartas mais positivas, mais iluminadas que existem aqui. Portanto, ainda bem que passaram pela loja dos candeeiros e da iluminação, que é para conseguirem ficar com tudo iluminado. E, portanto, já não é segredo, porque eu já disse, vocês têm a carta do Sol e, portanto, a carta do Sol é uma das duas melhores cartas do baralho inteiro. O que é que isso quer dizer para os nossos queridos Sagitários? Isso quer dizer que esta semana os relacionamentos estão favorecidíssimos. Eu vou aqui mostrar que vocês têm um rapaz e uma rapariga a olhar um para o outro, têm aqui o Sol por cima. Vamos aqui colocar mais pertinho para vocês poderem ver toda a beleza da carta, com os girassóis. O facto do cabelo ser claro e os olhos serem claros também mostra a pureza que existe, mostra aqui esta positividade da carta. E, portanto, isto quer dizer o quê? Quer dizer, Sagitários, que vocês esta semana vão sentir algum calor, vão sentir sinceridade dentro de um relacionamento e vão sentir uma libertação relativamente a determinadas limitações que vocês
vocês tinham. Ou seja, Sagitários, esta semana é uma semana de crescimento e é uma semana de expansão. Portanto, é uma semana extremamente positiva para vocês e como mensagem dos anjos, vocês têm a iluminação. E, portanto, podem ver aqui esta senhora que olha para a lua e é muito bonito porque ela está em cima de uma borboleta. Não sei se vocês conseguem ver isso, mas ela está em cima de uma borboleta a olhar para a lua. Ela própria também tem ali umas asas e, portanto, toda esta carta é muito bonita, é toda muito idílica e fala aqui realmente sobre a iluminação. E o que é que isso significa? Isso significa que, Sagitário, esta semana vocês estão a conseguir aprender e está-vos a ser mostrado que existe esperança para vocês e existe um caminho para vocês. Basta vocês terem fé. Se vocês continuarem a acreditar, se continuarem a ter fé em vocês mesmos, vocês vão fazer com que isso depois se manifeste na vossa vida real. Aquilo que as cartas vos estão a pedir é que deixem ir embora qualquer preocupação ou qualquer medo que vocês tenham. A clareza do vosso desejo está nas vossas mãos. A única coisa que vocês precisam, é colocar em prática a vossa fé. Portanto, confiem em vocês mesmos e continuem a olhar para o divino. Vocês irão ter ajuda em momentos difíceis. Esta carta também pode significar inspiração e, quem sabe, até um novo amor que pode entrar nas vossas vidas. Portanto, já sabem, esta semana vocês vão ter uma luz sobre vocês que vai permitir-vos descobrir tesouros ou surpresas escondidas. Isto ao mesmo tempo que tem esta carta poderosíssima do Sol a falar em expansão, a falar em crescimento, a falar em sinceridade numa relação e a falarem sobre uma libertação de algo que não é positivo. Portanto, Sagitários, já sabem, vocês têm uma semana extremamente bonita, extremamente iluminada. Basta ter fé, acreditarem em vocês mesmos e os vossos desejos vão se realizar. E passamos agora para Capricórnio, outro dos signos que também tem uma semana positiva pela frente com cartas maravilhosas. Não foram à loja dos candeeiros e da eletricidade como foram os Sagitários, mas no entanto tem aqui o maravilhoso As de Copas ou As de Cálices relativamente à carta de Tarot e vocês podem ver a pomba que está aqui por cima do cálice, podem ver aquela mão que vem de uma nuvem como se fosse a mão do destino, tudo sobre uma flor de lótus que está aqui e depois vem a abundância aqui a sair deste cálice, a água que transborda cá para fora. E portanto estamos a falar do quê quando olhamos para esta carta? Claramente é uma carta que nos faz sentir bem, é uma carta que nos faz sentir até alguma alegria. Portanto, eu vou aqui colocar mais de perto para vocês também poderem analisar a carta. Esta carta representa isto que eu vos estou a dizer, que é a essência da beleza, da alegria, do amor. Ou seja, esta carta mostra, Capricórnios, que esta semana vocês vão conseguir estar em paz com os vossos corações. Portanto, é uma semana em que a vossa vida amorosa, o vosso coração e as vossas emoções vão estar mais em paz e mais protegidos. Depois tem, relativamente à mensagem dos anjos, uma carta que diz: faz um desejo. E depois vemos aqui esta senhora que vai soprando enquanto faz o desejo e está aqui à espera de ver o que é que vai acontecer depois. E isto é muito interessante, esta carta, porque faz-nos pensar até de certa forma na nossa infância. Eu pelo menos passei por isso na minha, em que nos diziam para, por exemplo, soprarmos até às vezes era para uma pestana, não é? Soprarmos uma pestana que nós tivéssemos caídas e fazer um desejo, soprar para um dente de leão e fazermos um desejo, ou até mesmo o bem me quer, mal me quer e conseguir a
aí fazer uma espécie de desejo. E isto é um bocadinho voltarmos a isso. Porquê? Porque a partir do momento em que nós fazíamos este soprar, acabávamos por fazer o quê? Libertar as sementes e depois as sementes iriam voar e iriam ser plantadas noutros sítios, não é? E fazer um desejo também tem muito a ver com isso. Portanto, esta carta acaba por nos querer recordar do quê? Recorda-nos que quando nós fazemos um desejo, nós devemos ter as intenções muito claras sobre aquilo que nós realmente desejamos ou pretendemos ter na nossa vida. Está-nos a ser pedido para fazer o quê? Para nós fazermos aquilo que verdadeiramente queremos e fazermos um desejo de forma consciente sobre aquilo que nós verdadeiramente gostaríamos de ter. Qualquer coisa é possível. Agora pensem, se vos fosse concedido um desejo, apenas um desejo, qual é que ele seria? Pensem bem sobre isso. Qual é que seria o desejo se vocês pudessem ter apenas um e ele fosse concretizado? Ou seja, aquilo que os anjos vos pedem é que vocês confiem esta semana de que o vosso desejo vos poderá ser dado de alguma forma, na altura mais oportuna e de maneira a que vos possa ajudar de forma positiva. Portanto, já sabem. Pensem, se pudessem ter apenas um desejo e esse desejo vos fosse concedido, qual seria? Façam esse desejo, pensem bem, mas eu volto a recordar-vos, têm que ser desejos realistas, não é do género, eu gostava de ter não sei quantos milhões de euros. Vamos pensar em coisas um pouco mais realistas, não quer dizer que não seja possível alguém desejar não sei quantos milhões de euros e ganhar o euro milhões, mas não vai acontecer com todos, não é verdade? Portanto, vamos pensar, se pudessem ter direito a um desejo, qual seria? Façam esse desejo, plantem as sementinhas energéticas, ou seja, comecem a acreditar e a agradecer pela realização desse desejo esta semana e vejam o que é que pode acontecer no futuro. Não quando vocês quiserem, mas quando o destino, quando a energia e o universo achar que chegou a hora certa, o momento certo disso vos ser concedido. Portanto, esta semana não podia ser melhor para vocês. Aproveitem para fazer um desejo que vocês querem e aproveitem para sentir esta alegria, esta paz, este amor e terem o vosso coração mais protegido e saberem que vão sofrer menos esta semana do que nas outras. E passamos agora para Aquário. Aquário, as vossas cartas não são más. Eu até acho que vocês vão ter uma semana bastante favorável, porque vai acontecer algo interessante relativamente à previsão de tarot. Vocês, como previsão de tarot, têm aqui o 6 de Pentáculos. E o 6 de Pentáculos, tal como já nos apareceu anteriormente, é uma carta que fala sobre o quê? Fala sobre o facto de vocês terem tido um momento de generosidade. Esse momento de generosidade não quer dizer que vá acontecer esta semana. Portanto, isto pode ter sido um momento de generosidade da vossa parte que aconteceu a semana passada, o mês passado, o ano passado. Portanto, não é preciso que o momento de generosidade tenha sido esta semana. Mas houve uma determinada altura em que vocês tiveram uma atitude generosa, tiveram um momento generoso, e o que esta carta nos vem dizer é: esse momento de generosidade vai-vos ser pago ou vai-vos ser retribuído com algum tipo de ganho financeiro ou material. Agora, atenção, este ato de generosidade de que se fala foi um ato de generosidade que não estava à espera de ter nada em troca. Ou seja, vocês pura e simplesmente foram generosos porque sim, quiseram ajudar porque sim, porque o vosso coração disse que vocês deveriam ajudar, vocês sentiram isso dentro de vocês mesmos e agiram em conformidade. Portanto, não foi uma situação em que vocês foram
agir desta forma, mas à espera de ganhar algo com isso. Portanto, se tivermos para aí aquários agora a quererem ter momentos de generosidade para ver se vão ser pagos, não é assim que funciona. Portanto, isto tiveram que ser momentos espontâneos de generosidade que agora poderão ser pagos de forma material. A forma material pode ter a ver com dinheiro, sim, mas pode também, por exemplo, ter a ver com alguém vos dar uma prenda física, como um objeto, por exemplo. Portanto, não esperem necessariamente receber uma fortuna, mas esperem ver a vossa generosidade espontânea a ser reconhecida e a conseguirem ter algum ganho com isso e, portanto, um ganho inesperado, mas um ganho que vos vai fazer sentir muito bem, porque houve alguém que viu que vocês foram generosos sem terem nada a ganhar com isso e decidiu compensar-vos de alguma forma. Relativamente à mensagem dos anjos, fala sobre as vossas verdades internas e é uma carta que parece até um pouco mais negra comparada com as outras cartas deste baralho. Vemos aqui uma menina com uma vela que parece estar sozinha numa floresta e, portanto, que verdades internas são estas? Vamos aqui ver se eu consigo colocar a carta de forma a vocês verem melhor. Esta carta tem a ver com a profundidade dos nossos sentimentos, basicamente. Isto significa, aquários, que vocês neste momento estão num caminho que vos vai permitir compreender os vossos sentimentos e os vossos desejos de forma mais clara. Os próximos passos que vocês devem tomar na vossa vida irão ser-vos revelados muito em breve. Aquilo que vos é pedido, aquarianos, é que vocês estejam mais vigilantes, mais atentos e alerta para novas oportunidades que possam levar a novos começos, a novos projetos ou até a novas aventuras, por exemplo. Olhem bem à volta, vejam o que está à vossa volta, mas vejam também aquilo que está dentro de vocês mesmos. Estejam dispostos a trabalhar ao mais alto nível. E é só assim, trabalhando ao mais alto nível e olhando bem para dentro de vocês mesmos, que vocês vão conseguir encontrar a sabedoria, o conhecimento e a vossa voz interior, que estão todos pacientemente à espera para vos poder ajudar na vossa vida. Portanto, já sabem, muitas vezes os cristais, aqueles que eu gosto tanto de falar neste canal, são criados nas profundezas da natureza, da Mãe Terra. E, portanto, vocês também devem entrar bem dentro de vocês mesmos, bem a fundo, para descobrirem os vossos próprios tesouros, tal como a Terra nos providencia os dela com os cristais, por exemplo. Portanto, já sabem, aquarianos, olhem bem para vocês mesmos, vejam aquilo de que vocês são verdadeiramente feitos, as vossas virtudes, aquilo que vocês pretendem, porque novas oportunidades podem estar a surgir e já sabem que um momento de generosidade vosso vos vai ser pago de alguma forma. E por último, vamos passar para peixes. Peixe, não é a primeira vez que esta carta vos sai, mas é muito interessante ver. Eu gosto mais de vos ver assim do que na semana passada, por exemplo. Isto tem mais a ver com peixe, a parte romântica, a parte dos enamorados, esta parte em que nós vemos um homem e uma mulher que olham um para o outro e apenas um para o outro. Não há aqui uma terceira pessoa, não há aqui distrações. Há duas pessoas que olham uma para a outra, que estão compenetradas naquilo que sentem uma pela outra, duas pessoas que estão a funcionar quase como se fossem uma só. E, portanto, o que é que isto significa para vocês? Portanto, para os peixinhos. Portanto, vamos começar, como é óbvio, pela interpretação mais básica desta carta. Portanto, esta carta representa o quê? Representa peixinhos, o fim de um período de isolamento e a formação de um laço. E esse laço vai ser criado com base no amor,
na honra e na confiança. E isto pode ser tanto numa relação amorosa, como podemos estar a falar a nível familiar, a nível de amigos ou até mesmo a nível profissional. Mas o que é importante retirar daqui é o quê? É que vocês vão sair de uma sensação de isolamento, vão sair de uma sensação de solidão e vão criar aqui um novo laço. E esse laço é apoiado sobre coisas fundamentais, que é o amor, a confiança e o respeito. E o que é que há mais bonito do que isso? Portanto, peixes, uma semana muito positiva, quer estejamos a falar da vossa vida amorosa, de amizades, de família ou de trabalho. Portanto, é um laço positivo e o fim de vocês se sentirem isolados ou sozinhos. E relativamente à mensagem dos anjos, vocês têm aqui esta carta maravilhosa que fala sobre vocês estarem a colher algo em grande, vocês estarem a colher aquilo que vocês semearam, mas a colher em grande. Eu vou aqui mostrar esta carta, porque esta carta representa aqui o planeta Terra, temos a pomba por cima, as borboletas sempre a acompanhar, aliás, a parte de trás destas cartas são todas com borboletas também, portanto as borboletas são altamente simbólicas neste baralho. E aquilo que este baralho nos vem dizer é o quê? É que vocês, peixinhos, têm acesso ilimitado e infinito a todas as fontes de amor e de recursos que vos podem ser providenciados pela Mãe Terra e pelo Universo. Não existe nenhuma exigência por parte da Mãe Terra ou do Universo, não existe nenhuma condição, não existe nada que possa afetar a vossa habilidade de conseguirem aceder a todo o amor e a todos os recursos que a Mãe Terra e o Universo têm para vos dar. Este acaba por ser uma recordação maravilhosa de que a verdade absoluta relativamente à abundância está dentro de vocês mesmos. Permitam-se a vocês próprios a oportunidade de deixar a abundância fluir dentro da vossa vida. Vai acabar por alterar a vossa perspectiva e vai também ao mesmo tempo tornar-vos mais fortes e nutrir-vos também a nível emocional, a nível espiritual, etc. Ou seja, é uma fase pela qual vocês estão a passar, mas é uma fase que tem dentro dela toda a plenitude e toda a fertilidade do universo. Vocês não se podem esquecer de que têm sorte, têm motivos para estarem aqui agradecidos e abençoados. Não se esqueçam disso. Portanto, peixes, vamos acabar a leitura dos signos aqui em alta. Vocês já sabem que vão ter uma saída do isolamento, vão ter um laço que vocês vão formar com alguém feito com base no amor, na confiança, no respeito, e sabem também que são abençoados, podem estar gratos por aquilo que vos é dado e que não há nada que se esteja a colocar entre vocês e a vossa capacidade de conseguirem aceder a tudo aquilo que o planeta Terra, a Mãe Terra e o Universo têm para vos oferecer. E pronto, por hoje eram estas as informações que eu tinha para vos deixar relativamente às mensagens dos anjos e de tarô para esta semana. As cartas que foram utilizadas foram o baralho de tarô, foi o Morgan Greer, aquele que nós andamos a utilizar todas as semanas, e relativamente aos conselhos dos anjos vem deste baralho chamado Nature's Whispers, ou os suspiros da natureza, ou os sussurros da natureza, que eu já utilizei um baralho da mesma ilustradora, mas não da mesma autora. E utilizei há 2 semanas atrás, eu tenho aqui que era para vos mostrar. Portanto, eu vou colocar aqui um ao lado do outro. Portanto, há umas semanas atrás utilizámos este e a ilustradora é a mesma, portanto a senhora que fez as imagens é a mesma senhora, mas a autora das cartas, quem escreveu, não é a mesma pessoa. E daí haverem algumas diferenças. Mas eu acho que esta ilustradora é fantástica e, portanto, eu acho que até compro os baralhos mais pela ilustradora do que pelas autoras.
De qualquer das formas, gostaria então de recordar que esta semana já vamos ter gravações, portanto, quinta-feira é suposto vocês terem um vídeo outra vez. Os vídeos já estão aqui na minha cabeça, já sei o que pretendo fazer, já tenho as coisas organizadas para começar as gravações, já sabem que todas as promoções vão estender até ao mês de abril, por eu ter estado doente 2 semanas e não ter estado em condições de trabalhar. Quem tinha consultas marcadas comigo vai começar a ser contactada a partir da manhã, dia 19 de março, para marcar data para a consulta. Todas as pessoas que estão à espera de leituras, elas vão seguir durante os próximos 2 a 3 dias, e eu só coloco o 2 a 3 dias porque vão haver as gravações e vão haver também da minha parte uma ida ao médico e uns exames médicos pelo meio, porque eu não podia estar 2 semanas doente sem agora ter a certeza que já está tudo normal outra vez, porque 2 semanas é muito tempo. E é só por isso que eu estou aqui a colocar estes prazos um pouco maiores, que podem parecer estranhos a muitas pessoas. Há pessoas que não entendem porque é que já pagaram e não receberam as leituras a tempo, e há uma explicação para isso. Algumas pessoas sabem o que é que aconteceu a nível da minha vida pessoal, e há algo que é o seguinte: a leitura que eu faço relativamente a 2019 não tem alteração. Ou seja, aquilo que eu estou a ver para vocês em janeiro é igual a fevereiro, março, abril, maio, etc. Mas vocês têm todos aquela questão da pergunta extra. E a pergunta extra pode ter alterações com o tempo, com base no livre-arbítrio. E, portanto, a essas pessoas eu queria repetir a pergunta extra, que é para vocês receberem a resposta não feita há um mês atrás ou há um mês e meio atrás, mas uma resposta que seja feita na hora, porque aliás é isso que eu faço. Eu escrevo tudo e depois, quando acabo de escrever tudo no computador, eu tiro as cartas para a pergunta final e depois é enviada. E quando eu tenho febre, eu não baralho cartas, é tão simples quanto isso. Eu, se me sentir mal, eu não trabalho. É por isso que na semana passada vocês tiveram o vídeo só a ser filmado às 10 da noite, que era quando a febre estava mais baixa e eu tive capacidade de baralhar as cartas e pôr-me em frente ao computador, e é por isso que hoje, por exemplo, o vídeo começou a ser gravado às 7h40 da tarde, porque durante o dia não estava em condições também para o fazer. Portanto, é por isso que as coisas estão a demorar mais tempo, as pessoas não estão a perceber o porquê, mas é esta a razão. E pronto, era só isso que eu gostaria aqui de explicar. De resto, já sabem, se quiserem entrar em contacto comigo, podem fazê-lo aqui mesmo através dos comentários no YouTube, podem fazê-lo através da página do Poder do Cosmos no Facebook, do grupo do Poder do Cosmos também no Facebook, podem fazê-lo também para o e-mail poderdocosmos@gmail.com, ou podem fazê-lo através de SMS ou então WhatsApp para o número de telemóvel que vai passar aqui em baixo para que vocês o possam ver. E pronto, por hoje era esta a informação que eu tinha para vos deixar. Espero que tenham todos uma semana maravilhosa, com tudo a correr bem. Namastê e muito obrigada por me terem ouvido.